O que eu quero falar hoje é sobre a gente enfrentar provas. Eu lembro quando eu estava na escola e passava por provas, eu lembro que surgiam muitas dúvidas e a gente levantava a mão para perguntar ao professor e ele não falava nada, ele falava assim, não posso falar nada. Você olhava para o seu amigo que sempre te ajudava, ele também não pode te ajudar. Parece que na prova ninguém está disponível para te ajudar e é mais ou menos isso que acontece. As maiores dúvidas surgem na hora das provas, né? Quando o professor perguntava, alguém tem uma dúvida durante as aulas? Ninguém tinha, a gente falava que entendia tudo. Mas na hora que chegava as provas, as dúvidas batem, os medos batem e aí a gente entra aquele desespero, o que eu faço? Mas eu lembro que quando eu estava diante de uma prova, fazendo a prova escrita, eu parava e lembrava, tentava trazer à memória aquilo que eu tinha estudado e eu lembro que às vezes vinha e eu conseguia fazer aquela prova, então eu passava para um novo nível. Toda vez que a gente é aprovado numa prova, a gente passa por um nível maior, um nível mais alto, né? A prova ela tem isso, ela te testa naquilo que você já enfrentou, se você já está preparado para enfrentar um novo nível, uma nova série, um novo tempo. E isso na vida é exatamente igual. Às vezes você tem passado por situações que tem te provado. E às vezes a prova ela tem muito a ver com o deserto, porque o deserto ele é um lugar sozinho, às vezes tenebroso, que tem um sol que te queima. Teve um povo na Bíblia que Moisés tirou do Egito e eles passaram por um deserto até chegar à terra prometida. E nesse deserto foi a prova deles. A Bíblia relata que eles reclamavam muito, eles murmuravam muito, eles não queriam ouvir a Deus. Então a Bíblia fala que eles ficaram 40 anos na prova, no deserto, sendo humilhados, porque muitas vezes a prova ela nos humilha, ela coloca a gente no chão. E eles tiveram que passar 40 anos e eles não entraram na terra prometida. Quem entrou foi a próxima geração. E eu queria comparar com José, que também passou por um deserto. José, na Bíblia, fala que ele foi levado por seus irmãos ao deserto e ali jogado num poço. E depois tiraram ele desse poço e venderam ele como escravo no Egito. E ali ele foi humilhado, ele foi colocado numa prisão injustamente. Mas a Bíblia fala que ele não murmurou. Em nenhum momento você lê que ele murmurou, mas ele entendeu o momento de deserto, o momento de prova dele. E assim que ele venceu aquele deserto, ele foi colocado como um dos maiores do Egito. Ele governou todo o estoque de mantimento do Egito. E ele pôde ali ser, abaixo de Faraó, a autoridade mais respeitada em todo o Egito. Deixa eu te dizer algo, se você enfrentar o seu deserto, eu tenho certeza que Deus vai te colocar num nível muito maior. Deserto não é sinal de pecado, porque a Bíblia relata que Jesus foi levado ao deserto e Jesus nunca pecou. E ali no deserto, Jesus diz uma frase muito interessante. Ele diz assim, ao ser tentado por Satanás, ele fala assim, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele quis dizer o seguinte, não é só de pão, não é só de coisas feitas por homens que a sua vida é feita, mas é do que Deus fala com você, do que você ouve de Deus, do que a palavra, do que a Bíblia diz a seu respeito. Então, lógico, o pão é bom, coisas materiais são boas, carro, casa, tudo isso é muito bom. Eu sou bobo se eu falar que isso não é interessante, porque a gente quer essas coisas, isso faz parte da nossa vida, é muito bom, mas isso não é tudo para você. Se você perdeu o emprego, se você perdeu qualquer coisa material, qualquer coisa que é pão, qualquer coisa que é feita por homens, que está na terra, isso pode sim te levar para o deserto, mas nem só de pão você vive, não é só de coisas feitas por homens, mas é do que você ouve de Deus. Deus nunca te abandonou, Deus nunca vai te abandonar no deserto, Ele está sempre do seu lado. Amém? Deus te abençoe.